A proposta de pacote fiscal que hoje é aqui apresentada é o grande ato inaugural desta maioria PSD, neste Executivo, nesta Assembleia, acaba por ser a primeira proposta que apresenta à nossa Assembleia. E trata-se, portanto, de um péssimo começo a vários níveis. Porque a proposta visa ou visava, e eu peço desculpa se por vezes não vou conseguir articular o presente, o passado e o indicativo, porque entretanto as propostas já deram imensas cambalhotas, visa ou visava ou visaria aumentar impostos, e só não aumenta mais porque a maioria não é absoluta, e porque é apresentada em negação com a condição de maioria relativa do PSD. Esta proposta foi decidida à porta fechada, em reunião de Câmara de caráter privado. Há quem se queixe de notícias na comunicação social durante a reunião. A mim preocupa mais que o PSD julgue normal que uma decisão tão estruturante seja debatida dentro de 4 paredes, numa reunião secreta. Nunca isto sucedeu, pelo menos desde que eu cá ando. Não ser do domínio público o debate camarário sobre as taxas e impostos municipais. Não sabemos o que os senhores vereadores e o senhor Presidente debateram nessas 2 reuniões. Não conhecemos os argumentos de uma parte e da outra. Nunca isto sucedeu. Há quem se incomode com o facto de haver notícias na comunicação social. A mim preocupa-me é não haver transparência no debate de um assunto tão estruturante. Pois, por outro lado, a proposta não foi negociada com a oposição. Na consulta prévia à oposição sobre a elaboração do orçamento, em que este poderia e deveria ser um assunto, porque é, afinal, a grande receita de suporte ao orçamento municipal, foi ocultada esta intenção de agravar impostos. Portanto, estas propostas foram apresentadas de forma irresponsável, por não garantir previamente a viabilidade política, por não garantirem previamente uma maioria que as aprovasse. E a irresponsabilidade persistiu no debate, porque apesar da reunião ser privada, no caso do Partido Socialista temos o privilégio de ter uma vereadora no Executivo Municipal e soubemos que durante as reuniões, pelo menos a senhora vereadora do Partido Socialista sugeriu a alteração das propostas a fim de o seu fim não ser o chumbo. As propostas foram apresentadas de forma desleal, porque colocam a oposição entre a espada e a parede. Porque ou aceita a proposta de aumento de impostos, ou rejeita, e isso tem como impacto a ausência de comunicação à autoridade tributária. A determinada altura foi nestes termos que as coisas estiveram, com efeitos automáticos gravosos, como é o caso do IRS, que só vai com taxa de 4,5%, porque se a oposição chumbasse, ia com 5%. E, portanto, se isto não é deslealdade, se isto não é chantagem, o que é deslealdade, o que é chantagem no debate político? O PS só aceita o aumento da taxa de IRS porque o aumento de 4,5% é ainda assim menos mau do que o aumento de 5% se chumbássemos a proposta de 4,5%. O PS só aceitou os cortes no IMI familiar e no apoio à requalificação de edifícios para arrendamento porque a rejeição resultaria no fim desses benefícios. A verdade é que o PSD só apresentou estas propostas no dia 29 de dezembro porque quis encostar a oposição à parede. E se não houve intencionalidade, perdoem-me se faço o processo de intenção, se não houve intencionalidade em debater isto no dia 29 de dezembro, quando podia ter sido debatido no dia 1 de dezembro, ou 2, ou 3, ou 14, quer dizer, porque é que teve que ser nos últimos dias úteis de dezembro?
o Sr. Presidente, os senhores vereadores da maioria não conseguiram articular. Eu compreendo que o orçamento, e para isso a lei determina um prazo especial para o orçamento, mas para os impostos não determina. Os senhores não conseguiam articular estas propostas a tempo de fazermos esta ordinária a tempo e horas, ao invés de entre o bacalhau e o espumante, entre o Natal e o Ano Novo, que nunca assim isto se fez. E outros executivos também já tomaram posse tarde e mais horas ao longo já com o ano a cair. Portanto, se não quer encostar os partidos da oposição à parede, se não quis encostar os partidos da oposição à parede, acabou por ser esse o efeito, com ou sem intencionalidade. Nós queremos que fique claro, Sr. Presidente, nós discordamos das propostas do PSD nas suas diversas versões. Acabamos por culminar concordando com as propostas do PSD nesta Assembleia Municipal, da bancada do PSD, de um dos PSDs. Perdoem-me, mas eu andei anos nisto e esta oportunidade não podia perder, de constatar que o PSD já são vários. Também já nos aconteceu e compreendemos, estou solidário. Nós defendemos a taxa mínima de IMI há largos anos, a que se devia ter chegado, aliás, muito antes de 2025, mas alguém acreditaria, com maioria relativa na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal, que o Partido Socialista viabilizaria de bom grado o aumento do IMI 12 meses depois de termos chegado aonde quisemos chegar durante a última década? Nós não voltámos à política fiscal de Fernando Cassoilo, meu bom amigo Fernando Cassoilo, não voltámos à política fiscal de Fernando Cassoilo proposta por Rui Dias, porque a maioria não é absoluta. Caso contrário, a taxa seria de 3,5 hoje para aprovar. Não tenhais dúvidas. A redução dos apoios às famílias que cortavam, peço desculpa, eu agora tenho que atualizar os tempos verbais da minha intervenção, que cortavam o IMI familiar pela metade, eram o regresso à insensibilidade social. Constatamos todos que é comum neste hemiciclo de que, provavelmente, uma deliberação como aquela que vinha era nula do ponto de vista legal, mas a intenção estava lá. A maioria PSD no Executivo Municipal queria cortar pela metade os benefícios fiscais às famílias no contexto do IMI familiar e queria reduzir o intervalo de rendas protegidas pela isenção do IMI no caso dos edifícios requalificados, baixando o teto da renda de 688 euros para 325, devia ser só para apoiar as rendas de garagens. O PS, que fique claro, discorda da taxa de participação variável do IRS em 4,5%. Rasga o consenso do mandato anterior. Eu sei que o Sr. Presidente não estava cá, mas o PSD há só um, quer dizer, agora sabemos que é capaz de haver dois. Mas estavam cá muitos. E o consenso que esta proposta representa, o rasgar desse consenso nesta Assembleia Municipal, de que devia haver uma redução de pelo menos 4% na variável do IRS. Pelos vistos, regressamos à ideia do PSD de que quem paga IRS é rico. E de que quem paga IMI é porque tem uma casa, e se tem uma casa é rico. E aqueles 50 euros não lhe faz a falta nenhuma. Porque não tem mais despesas, não tem o supermercado, não tem um sem fim de coisas que nos sobem todos os anos. E o Sr. Presidente queria juntar-lhe outra. E isto num contexto em que nós não podemos deixar de concluir que este aumento de impostos é ideológico. Ele não decorre de nenhuma necessidade prática. É punitivo. Olha para as pessoas como meros contribuidores.
a Tesouraria da Câmara não precisa deste aumento de impostos para garantir o seu equilíbrio financeiro. É o Sr. Presidente que o diz. Início de citação. Este exercício de prudência tributária na arrecadação de receita não permite garantir, muito longe disso, o acesso aos montantes necessários para a satisfação integral das despesas de investimento. Ora, se o aumento de impostos que queriam fazer, e só não vai tão longe porque a maioria não é absoluta, é relativa, não serve para nada, porque é que o queriam fazer? E, comprando a narrativa de que o município enfrentará desafios de tesouraria, comprando essa narrativa, admito que, eventualmente, enfrentará, não orçamentais nem financeiros, mas de tesouraria, mas a verdade é que tem saldos de tesouraria que, comparados com há 5, 6, 7 anos, são incomparáveis, tem dívida nula, tem proximidade política com o Governo para reivindicar o aumento da comparticipação nos investimentos PRR. No que diz respeito aos centros de saúde, o Governo, liderado pelo Partido Socialista, que fez a apresentação dos projetos, garantiu que havia capacidade para aumentar a cobertura do financiamento PRR se fosse necessário. Agora que o Governo é da AD, estou certo que o Sr. Presidente da Câmara, com influência política que terá certamente, conseguirá para o município essa vitória. Nos centros de saúde, nas escolas e no que mais for necessário. Nós temos que ser coerentes. O PS é, e eu estou certo que o PSD também será. Aquelas oportunidades de financiamento não podiam ser perdidas. E, portanto, nós não podemos, de alguma maneira, montar uma narrativa no subtexto, está no subtexto, de que foi imprudente, de que nós não podíamos assumir estas responsabilidades todas de uma vez. Pode não estar explícito, mas está no subtexto. Senhores deputados, imprudente teria sido se tivéssemos feito estes investimentos cheio de dinheiro no cofre, com 20 ou 30 milhões de dívida bancária e 11 milhões de dívida a fornecedores. Isso é que teria sido imprudente. O PS aprovou aquelas empreitadas. O PSD também, conhecendo os desafios que elas significavam, e hoje votaríamos do mesmo modo, e estou certo que o PSD também. E, portanto, vamos à luta, fazer o que for necessário para que aqueles investimentos se cumpram. Mas não castiguemos as pessoas com aumentos de impostos que resultam fúteis, que resultam completamente ineficazes para se cumprir o desiderato de financiar essas empreitadas, ou a tesouraria necessária para essas empreitadas, porque é a própria proposta do Executivo Municipal que diz que elas não servem para isso. Então servem para quê? Meus senhores e minhas senhoras, termino concluindo que esta proposta demonstra, entre outros, dois factos politicamente relevantes. O Sr. Presidente não quis dialogar com as bancadas da oposição, mas também não quis dialogar com a sua própria bancada, que aqui defendeu, nos últimos anos, a redução das taxas e impostos municipais e vem aqui, na 25ª hora, fazer aquilo que se impunha, que é manter a política fiscal no que toca ao IMI, tal qual estava. Se tivesse dialogado com as bancadas da oposição e, eventualmente, com a sua bancada, teria evitado uma capa no Diário de Aveiro de manhã a dizer: uma vitória escassa não me limita nada. E uma notícia na Terra Nova de tarde a dizer: oposição trava a subida de impostos. De facto, Sr. Presidente, faltou-lhe ter participado na cura da oposição dos seus companheiros nos últimos 4 anos. Esperamos que este episódio infeliz o ajude na consciencialização do que é governar com maioria relativa, ou cometerá os mesmos erros do seu antecessor. Muito obrigado.